Meus irmãos amados, a paz do Senhor. Alegria estarmos mais uma noite reunidos na casa do nosso bom Deus para juntos adorar, bendizer, glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, receber a glória, receber a adoração, receber o nosso louvor. Como é bom estar na casa do Senhor, né, meus irmãos? Por isso que eu sou apaixonado pelo Salmo 122, versículo 1, quando o salmista diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, amados. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha, tratando a respeito de avivamento, a nossa Quintas em Chamas, e o Senhor tem uma palavra para o seu e para o meu coração nesta noite, com base nesta palavra. Amém? Vamos ler do verso 8 até o verso 13. Levítico, capítulo 6, versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar, depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do altar, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, nós, ao meditarmos, ao lermos a palavra do Senhor, nós percebemos que, por inúmeras vezes, o Senhor, quando vai se referir à sua manifestação ou à sua presença, ela será descrita na palavra de Deus por meio de uma figura de linguagem, e isso através da figura do fogo. Nós vemos isso quando o Senhor aparece a Moisés no meio de uma sarça no Sinai, que a sarça ela pega fogo, mas não se consome, e por isso Moisés, chama isso a atenção de Moisés, porque a sarça ela está em chamas, mas ela não se consome. Nós vamos observar Deus também se manifestar a sua presença na travessia do povo no deserto, durante 40 anos, se manifestando durante a noite, em uma coluna de fogo, que servia tanto para iluminar o seu povo, como também para aquecer pelo frio intenso que faz naquela região. Nós vemos também Deus se manifestar por meio do fogo na inauguração do templo de Salomão, lá no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, se não me falha a memória. E acabando Salomão de orar, o fogo, a glória e a fumaça encheu o templo. Era Deus aprovando ali a obra das mãos de Salomão e se manifestando através ali do fogo. Nós vemos também, meus irmãos, no capítulo 18, no primeiro livro dos Reis, no desafio de Elias contra os profetas de Baal e os profetas de Acera. E o desafio era, o Deus que respondesse com fogo, esse deveria ser reconhecido ou adorado como Deus. E nós conhecemos a história. Elias ora, Elias repara o altar, ora, e Deus responde com fogo e consome não só o holocausto, mas a lenha, a pedra e até a água que Elias havia ofertado. E é uma atitude até inusitada, uma atitude também de fé de Elias, de um sacrifício ainda maior,
tendo em vista que a água naquela ocasião era raro e era de muito preço. Nós vemos Deus também, meus irmãos, o Senhor, Ele ser descrito, né, com a figura do fogo, na expressão de João Batista, quando ele se refere a Jesus dizendo: olha, virá um após mim, eu estou batizando com água, mas vem um após mim que vai batizar com o Espírito Santo e também com fogo. E nós vemos também, meus irmãos, e nós lemos aqui, né, na leitura introdutória, quando o Senhor cumpre a promessa da descida do Espírito Santo, no capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver Lucas descrever que foram vistas por aqueles irmãos línguas repartidas como de fogo. Então, meus irmãos, nós percebemos, né, em toda a Escritura Sagrada, Deus, Ele se manifestar na forma de fogo. Deus, Ele se fazer presente na figura de fogo, mostrando para mim e para você a importância de mantermos a chama acesa. E essa chama simboliza a própria presença de Deus na nossa vida. E o texto, irmãos, que lemos, nós vemos aqui quando o Senhor está instituindo as leis do sacrifício, e o Senhor está ordenando através de Moisés, o sacerdote, de como deveria ser a manutenção do altar do Senhor. E ele expressa, se você observar esses versículos que lemos, por diversas vezes o Senhor dizendo: e o fogo arderá sobre o altar. E o último versículo que lemos, versículo 13, ele expressa dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pedro, meus irmãos, na sua epístola, lá no capítulo de número 2, versículo 9, se a minha memória não me falha, quando ele vai trazer uma descrição de nós, igreja do Senhor, ele vai expressar dizendo: vós sois a geração, o sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo adquirido, que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu acho isso muito interessante, que Pedro, ele vai descrever-nos como um sacerdote. E aí o que eu compreendo, meus irmãos? Que a mesma função ou a mesma responsabilidade que o sacerdote tinha lá no Antigo Testamento, de manter a chama do altar do Senhor acesa, essa responsabilidade também está outorgada a mim e a você. E eu entendo que a nossa responsabilidade é ainda maior. Isso porque, meus irmãos, é claro, é óbvio que o primeiro fogo daquele altar, ele foi acendido pelo próprio Deus. Nós vemos isso no capítulo 9 do livro do Êxodo. Deus, ele é o primeiro a acender um fogo, e aí cabe ao sacerdote manter aquela chama acesa. Aquela chama, meus irmãos, que ela é produzida pelo fogo na lenha, que deveria ser todos os dias feita a manutenção. Tira as cinzas, colocam a lenha para que aquele fogo continuasse queimando. Mas eu entendo, meus irmãos, que a nossa responsabilidade é ainda maior, porque o nosso fogo não é, meus irmãos, aquele que queima a lenha. Esse fogo que está no meu coração e no seu coração é a chama que nos aviva, é a chama que nos condiciona, é a chama que nos dá ousadia, é a chama que nos dá dons, é a chama que nos anima quando estamos desanimados, é a chama que nos dá alegria quando estamos tristes, é a chama que nos impulsiona a pregar a sua palavra, é a chama que fez com um homem medroso como Pedro, que negou ao Senhor por 3 vezes, mas quando ele recebe esta chama, ele se coloca de pé e discursa para aproximadamente 3.000 pessoas, e elas aceitam a Jesus como seu Salvador. Então eu compreendo, meu irmão e minha irmã, que essa chama que está no meu coração, que essa chama que está no seu coração, que essa chama que nos acende, ela precisa ser mantida acesa, porque esse é o desejo de Deus. Essa é, meus irmãos, eu vou até aprofundar mais, apertar mais essa palavra, essa é uma ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, aquela chama que o sacerdote mantinha acesa,
Um dia, e nós vemos isso na história de Israel, se apagou. Mas a chama, meus irmãos, em nós, ela jamais se apaga. Ela pode até se ausentar de mim, mas vai para outra pessoa, ela não se apaga. Ela pode até se ausentar de mim por causa das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, das minhas cinzas, que daqui a pouco nós vamos refletir sobre isso. Mas ela jamais apaga. Aleluia, porque essa chama representa o próprio Deus, o próprio Senhor. Como o escritor aos Hebreus descreve que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés no meio da sarça é o Deus que habita no seu e no meu coração. O mesmo Deus que caminhou com o povo no deserto durante 40 anos é o mesmo Deus, é o mesmo fogo que continua, meus irmãos, desejoso em arder corações. O mesmo fogo, glória a Deus, que se manifestou para Salomão na inauguração do templo, encheu toda a casa a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar em pé. É o mesmo Deus, é o mesmo fogo que quer te acender, me acender e nos manter aceso para continuarmos caminhando na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos refletir nesta noite uma palavra muito simples e objetiva de como nós precisamos, ou de que maneira nós devemos manter esta chama acesa na nossa vida. Aleluia. Nós vamos refletir muito baseado no exercício, no ofício, aliás, sacerdotal, contextualizando para a nossa realidade, de como nós devemos proceder para que essa chama se mantenha acesa. Porque fato é, irmãos, assim como o sacerdote naquela época não fizesse a manutenção, o fogo se apagaria. E se nós, nesse tempo presente, não tivermos as atitudes corretas, se nós não procedermos de forma correta, a probabilidade é dessa chama ela se apagar. E esse não é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos aprender é que essa manutenção ou esse exercício, ele precisava ser diário. Deus, meus irmãos, Ele ama o todo dia. A ordem era clara. O fogo deveria ser mantido sobre o altar. E não era, meus irmãos, achei essa expressão muito gloriosa. Não era um zelo de um calendário, ou um zelo de uma presença. Era um ensinamento de Deus que precisava ser feito todos os dias. E aí, meus irmãos, essa ordem é muito interessante para nós, para nos dar vigilância e atenção, para não vivermos de culto em culto, de congresso em congresso, de evento em evento. A gente só, às vezes, meus irmãos, só acende pastor Natanael no congresso, só acende na consagração, só acende no culto de avivamento, só acende quando vem um pregador de fora, só acende quando Deus usa alguém. Não, irmãos, a ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida é todos os dias. Aliás, eu e você precisamos manter essa chama acesa toda manhã. Nós precisamos fazer a manutenção, observar como que está o nosso altar, aleluia, como é que está a nossa vida, para que essa chama se mantenha acesa, irmãos. Nós não podemos nos conformar em viver em momento, porque Deus quer que você e eu, nós estejamos avivados lá no trabalho. Deus nos quer avivado na nossa família, Deus nos quer avivado na vizinhança, Deus nos quer avivado com essa chama acesa. E observe que o fogo, uma das suas funções é iluminar. E aí Deus quer que você ilumine lá, nas trevas que está aquele seu trabalho, nas trevas que às vezes está a sua vizinhança, está iluminando as pessoas que estão na nossa família. Mas, irmãos, se vivermos de congresso em congresso, de culto em culto, o que vai acontecer no intervalo? Aí eu refletindo nessa palavra, eu pensei em uma pessoa que só tem a oportunidade por trabalho de vir o culto uma vez na semana. Aí eu fico pensando, essa pessoa que o altar dele só faz a manutenção uma vez na semana. O que acontece nos 6 dias? Sabe o que aconteceria com fogo, meu irmão, naquela época do Antigo Testamento? Ficar 6 dias sem manutenção, apagava. Meu Deus.
E aí, às vezes, irmãos, por isso que muitas pessoas, quando chegam no culto dominical, e eu estou dizendo de alguém que só pode vir uma vez na semana, e se te adotar isso como procedimento para a sua vida é perigoso. Porque será que vai dar tempo nas 2 horas ou 1h30 que ele vem cultuar a Deus? Será que vai dar tempo de tirar a cinza? Será que vai dar tempo de colocar lenha para que Deus mande fogo e ele reacenda novamente? Será, irmãos, que vai dar tempo? Será que conseguirá? Eu tenho para mim que não. Pastor, mas Deus é sobrenatural, Deus pode fazer? Pode, mas irmãos, Deus não Deus não quebra princípio. Deus não vai acender altar com cinzas. Deus não acende altar sem lenha. Deus não vai acender, irmãos, Deus não vai quebrar princípio. Assim como era lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha que ir lá e observar, meus irmãos, era uma veste para tirar cinza, outras vestes para tirar cinza para fora do altar, para um lugar limpo. Depois volta, coloca outra veste para colocar a lenha, para que Deus acima tivesse aquela chama acesa. Meu Deus, aleluia. E aí, será que um culto na semana vai dar tempo de a gente fazer tudo isso? Agora, olha como é diferente. Eu posso até não estar no culto, oh glória, mas na minha casa eu estou colocando lenha no meu altar. Eu estou de joelhos dobrados orando. Oh glória a Deus, eu vou trabalhar, mas já vou trabalhar no propósito de jejum. Senhor, eu vou trabalhar até 7, 10 da noite, mas não tem problema. Eu estou aqui jejuando, eu estou aqui orando, eu estou aqui tirando a cinza do meu altar e eu estou colocando lenha. Irmãos amados, o fogo que Deus envia aqui no culto, na igreja, Deus envia fogo também lá no seu trabalho. Deus também envia fogo você, aliás, exercendo a sua profissão. Deus te aviva, Deus te renova, Deus te enche. Pastor, você está dizendo que a igreja é importante? Não, irmãos, não é isso. Eu estou dizendo da importância de fazermos a manutenção de todos os dias, buscarmos, de todos os dias desejarmos, de todos os dias, meus irmãos, limpar o nosso altar, de todos os dias colocar a lenha, porque, meus irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Lembre-se, quem acendeu o fogo lá no Antigo Testamento foi Deus, e Deus continua acendendo, oh glória. Deus continua, meus irmãos, avivando. Deus continua realizando. Deus continua fazendo. E o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, aleluia, é nos acender todos os dias, nos manter aceso todos os dias, porque o desejo dele para a minha vida e para a sua vida é que nós nos mantenhamos avivados. Glória a Deus. Adentrando, meus irmãos, no exercício sacerdotal, observe que o texto diz que o sacerdote, todas as manhãs, ele precisava ir lá no altar, tirar as cinzas, depois colocar a lenha, para que então o fogo mantivesse aceso. Se você observar o texto, diz que a noite inteira o sacerdote estava dormindo, mas a noite inteira o fogo estava queimando. E essa queima produzia cinzas. E o altar, ele pode ser, meus irmãos, tipificado ou simbolizado pelo nosso coração. A lenha, podemos tipificar nessa palavra aqui a nossa vida provada, as lutas, as provações, as agruras da vida. O fogo, né, como foi cantado aqui nesta noite, né, e aí é uma alusão a Isaías capítulo 43, que nós podemos passar pelo fogo. E aí essa cinza é tudo aquilo, meus irmãos, que sobra depois que a lenha queimou. Ou uma conjectura, o resíduo do eu. O nosso coração, a nossa vida que queimou com as agruras da vida, aí foi se queimando e aí ficou a cinza. E aí, meus irmãos, algumas dessas cinzas, algumas não, e todas essas cinzas, elas precisam ser removidas. Elas precisam ser tiradas. Porque aqui, essa cinza, ela pode simbolizar um desentendimento que eu tive, você teve. Aí essa cinza foi lá para o nosso coração, no formato de uma mágoa, de um ressentimento, que está lá. E faz parte da vida, faz parte do nosso cotidiano.
E aí o que nós precisamos fazer? Isso no dia seguinte ou no mesmo dia. Tirar essa cinza. Aleluia. Arrancar essa cinza do coração. Tirar, meus irmãos, essa cinza. Se é um ressentimento, libera esse perdão. Se você feriu alguém, peça perdão. Se eu estou dizendo aqui, meus irmãos, especificamente a respeito do ressentimento, mas eu posso também conjecturar essa cinza como um pecado cometido, mas não confessado. É uma cinza que está sobre o nosso altar e está impedindo do fogo de Deus ser aceso. O que eu preciso fazer? Confessar, como diz a palavra, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. E aí, meus irmãos, uma frase que eu estava lendo hoje à tarde, eu achei ela muito interessante para compartilhar com os irmãos, de um cuidado que nós precisamos ter, é o seguinte: a cinza não é um pecado barulhento, às vezes é só o acúmulo. Rotina sem quebrantamento, orgulho silencioso, justificativas repetidas, mágoas guardadas, distrações que viram hábito. E essa cinza, ela tem um poder perigoso. Ela não apaga o fogo de uma vez. Ela abafa aos poucos. Irmãos, isso aqui mexeu comigo, como dizem alguns pregadores aí, né? Porque ela não vai apagar o fogo de imediato. Vai parecer que a nossa vida está tudo bem. Mas se não tirarmos a cinza, ela vai abafar o fogo. Aí está numa intensidade, nós estamos fogo puro, buscando ao Senhor, evangelizando, orando, acordando de madrugada, e aí, irmãos, e falando do amor de Deus. Só que aí veio uma cinza no nosso coração e nós não tiramos. Aí ela vai ficando, aí acumula com a cinza do dia seguinte. Porque, irmãos, não se engane, todos os dias as cinzas virão. Porque, meus irmãos, nós não vamos parar de queimar. Sabe quando vamos parar de queimar? Quando fomos arrebatados, fomos para o céu. Aí lá nós pararemos de queimar. Mas enquanto estiver aqui nessa terra, nós queimaremos constantemente. Até porque esse é o desejo de Deus, como Paulo, ele expressou em uma de suas cartas, dizendo: me gastarei e me deixarei ser gasto pelo Evangelho. Oh, glória a Deus. Então a importância de eu e você fazermos essa manutenção. E aí, se não fizermos a cinza, ela vai acumulando. Aí vai sufocando o fogo, pastor Edivaldo. Vai sufocando o fogo. E aí, como ainda tem um pouco uma chaminha, a gente acha que está tudo bem. E a gente não faz a manutenção, não faz, até que chega um tempo, um nível, que essa chama se apaga. E quando essa chama se apaga, perdemos o desejo de orar, perdemos o desejo de consagrar, perdemos o desejo de evangelizar. Passamos pelas pessoas nas ruas e vemos o sofrimento das pessoas. Isso não nos incomoda mais, irmãos. Isso é um sinal grave de que a nossa chama, ela já está se apagando. Se eu passo por alguém na rua e vejo essa pessoa necessitada do amor de Cristo e não libero sequer uma palavra para essa pessoa, irmãos, eu preciso rever o evangelho que eu estou vivendo. Pode ser um sinal grave de que a chama que um dia foi acesa por Deus, irmãos, está se apagando, porque a dor do próximo não está mais me incomodando, a dor de alguém já não mais me interfere na minha vida, não me preocupa. Irmãos, se alguma coisa está errado, então o que nós precisamos fazer, arrancar essas cinzas do nosso coração, e arrancar dessas cinzas, e aí, meus irmãos, nós vamos colocar a lenha, e a lenha que nós podemos tipificar com a oração, e buscar ao Senhor, como Paulo escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando ele escreve a armadura de Deus, lá no capítulo 6 de Efésios, verso 18, ele diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. É a lenha que nós estamos colocando no nosso altar. É a lenha que nós estamos colocando no nosso altar. A gente pode até passar por esses momentos, meus irmãos, de mágoa, de ressentimento, mas aí a cinza vai estar sendo tirada, e no lugar da cinza está a lenha. No lugar da cinza nós estamos colocando a lenha, e Deus vai se encarregar, aleluia, de acender, aleluia, de manter a nossa chama acesa, ou reacender a chama que um dia se apagou.
Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa, meus irmãos, que eu aprendo no exercício do sacerdócio, com base em Efésios 6, do texto que nós lemos, e também fazendo associação no que o apóstolo Pedro escreve em segunda carta de Pedro 2,9, que diz que vós sois o sacerdote real, a nação santa. É que essa responsabilidade, ela é minha. Eu não tenho como terceirizar essa responsabilidade. Eu não posso outorgar essa responsabilidade para uma outra pessoa, para ela buscar por mim, para ela fazer a manutenção do meu altar. Porque, meus irmãos, o sacerdote do meu altar sou eu. O sacerdote do seu altar é você. A responsabilidade de manter a chama acesa é nossa, é minha, é sua. Irmãos, e quando nós olhamos, meus irmãos, para essa responsabilidade, isso deve ser tratado, meus irmãos, como algo muito sério, como algo, meus irmãos, muito urgente, eu diria. Note, meus irmãos, que Jesus, ele compara o seu reino, a sua vinda, na célebre parábola das 10 virgens. E observe que o fogo ali também, meus irmãos, está simbolizado de uma vida avivada, de uma vida consagrada, de uma vida santificada, de uma vida reta. E aí 5 virgens são prudentes, você conhece a história. 5 eram loucas, que não guardaram o seu azeite consigo. Observe, meus irmãos, que quando vem a meia-noite, aí vem o esposo, e o esposo entra, aquelas 10 virgens que estão prontas, entram para as bodas, mas as 10 que não estavam com as lâmpadas acesas ficam de fora. Meus irmãos, o que me chama muita atenção, me traz um temor tremendo, é o pedido das 5 loucas: dai-nos do vosso azeite. Esse pedido foi atendido, sim ou não? Esse pedido foi atendido, sim ou não? Olha a resposta das 10 virgens, 5 virgens prudentes. Não podemos dar para vós, para que não falte nem a vós e nem a nós. Ele mandou que ele show manaracai. Aleluia. Pastor, essa palavra é uma palavra para que eu seja egoísta? Não, é uma palavra para a gente refletir que a responsabilidade é pessoal. Eu não posso, meus irmãos, me ancorar na vida de ninguém. Eu não posso me ancorar na vida da minha esposa, dos meus pais, que são espirituais, que vão orar por mim. Eu não posso me ancorar na vida do meu pastor, embora sabemos a cobertura espiritual que ele exerce sobre nós. Mas a responsabilidade de manter a minha vida, a minha conduta, a minha chama acesa é minha. A responsabilidade de manter a minha lamparina acesa, meus irmãos, é minha. Porque daqui a pouco nós ouviremos o clamor. Aí vem o esposo, meus irmãos, não vai dar tempo de voltar e comprar azeite. Nós precisamos estar pronto, é agora, é já, é todos os dias. Observe, meus irmãos, que volto a dizer da responsabilidade da manutenção diária. Irmãos, se a trombeta soar agora, eu preciso estar pronto para subir, para me encontrar com o Senhor nos ares. Mas se a minha chama, ela estiver apagada, eu ficarei de fora das bodas do Cordeiro. Aleluia. E isso é muito sério, irmãos. Isso, infelizmente, você não vê nos altares ser pregado. Por isso nós glorificamos a Deus pelo ministério Despertando Vidas, que nos ensina a ir para o céu, que nos ensina a ter uma vida santa, que nos ensina, meus irmãos, que Jesus Cristo daqui a pouco Ele vai buscar a sua igreja, e por isso precisamos manter a nossa chama acesa. Oh, glória a Deus. A nossa chama, meus irmãos, acesa constantemente. E essa palavra, ela precisa se cumprir na minha e na sua vida. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa chama tem que estar acesa hoje, essa chama tem que estar acesa amanhã, essa chama tem que estar acesa no sábado, ela tem que estar acesa no domingo, ela tem que estar acesa até o dia que a trombeta tocar ou a gente tombar, meus irmãos,
como aconteceu com o nosso amado pastor no dia de hoje. Nós precisamos estar prontos. Aleluia. Glória a Deus. E como nós podemos tirar essas cinzas do altar? Aleluia. Como já falamos, confessando os pecados, liberando o perdão, uma obediência imediata. Quando o Espírito Santo nos direcionar, a nossa resposta deve ser amém, e não depois. Depois eu faço, depois eu perdoo, depois eu busco, depois eu peço perdão. Aí nós vamos procrastinando, irmãos, e esse é igual pessoas que querem começar a malhar, né? Segunda-feira eu começo, fazer um regime, né? Segunda-feira eu começo. E essa segunda nunca chega. Não é assim que a gente faz, irmão? E a espada está cortando aqui, né, missionária Cláudia? Segunda-feira eu começo, e nunca começo. A brincadeira é para descontrair, meus irmãos, mas o assunto é muito sério, nós não podemos deixar para depois. O arrependimento ele tem que ser para agora. A busca ela precisa ser para agora. A manutenção do altar ela tem que ser agora. As cinzas do altar tem que ser retirada agora. A lenha ela tem que ser colocada hoje, agora. Porque daqui a pouco Jesus ele pode nos arrebatar. Daqui a pouco, meus irmãos, ou esse culto nem termina, talvez eu nem termine de pregar. Jesus, ele decida arrebatar a sua igreja. E será que a minha chama estará acesa? Será que a minha lâmpada vai estar acesa? Será, meus irmãos, que eu estarei em chamas de verdade? Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, meditar nisso, porque Jesus, ele está voltando. Glória a Deus. Eu já quero caminhar, meus irmãos, para a gente encerrar. Que nós vamos orar no final, por todos os irmãos, orar por você que talvez ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que esse é o propósito dessa campanha, que Deus te encha, que Deus te revista, você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado, e essa chama do Espírito Santo acenda na sua vida e na minha. Quais são os resultados de uma vida com a chama acesa, ou uma vida cheia do Espírito Santo? Aleluia. Nós, meus irmãos, observamos o exemplo de Sansão, que quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele colocou fogo na seara dos filisteus. Nós vemos o exemplo de Saul, quando estava cheio do Espírito Santo, e ele expressa para a nação de Israel, dizendo: não desfaleça o coração de ninguém, meus irmãos, de Davi a Saul, no capítulo 17, versículo 32 de 1 Samuel, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Era um jovem franzino, olhando para um gigante de 3 metros, e dizendo: eu vou pelejar contra ele. Sabe o que é isso? Alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, como Davi, o crente do Espírito Santo, fala para os gigantes, fala para as lutas: tu vens a mim com espada, com escudo e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, alguém cheio do Espírito Santo é alguém encorajado para lutar contra qualquer contra qualquer adversidade. Nenhuma adversidade para um crente cheio do Espírito Santo, porque ele vai estar encorajado para lutar com qualquer adversário, qualquer adversidade. Ele não vai parar, e isso não é mérito nosso, é mérito dele, é o Espírito Santo que está nos enchendo. Aleluia, glória a Deus. Um crente cheio do Espírito Santo é como Jesus mesmo disse para os discípulos, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18: expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse poder que Deus, Ele quer, meus irmãos, manter na sua vida e na minha vida. E se talvez você não recebeu esse poder ainda, esta é a noite de você receber este poder de Deus sobre a sua vida, para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia.
Um crente cheio do Espírito Santo, ele é igual a Pedro, lá do capítulo 3 do livro de Atos. Pastor Natanael pregou um dia desse a respeito desse texto, que chega diante e vai para a oração na hora nona, e aí já é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo, ele mantém uma vida de oração. E aí quando depara com alguém necessitado, ele expressa dizendo: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu te dou, oh aleluia, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele, aleluia, tem a característica, ele é igualzinho a Estevão, ele pode estar até sendo apedrejado, ele pode estar até sendo caluniado, ele pode estar até sofrendo julgamento injusto, mas os olhos dele permanecem fixados nos céus, e quando ele olha para os céus, ele vê o céu aberto, aleluia, e Jesus assentado à sua direita, oh aleluia, ele tem visão espiritual, visão do extraordinário, visão, aleluia, meus irmãos, das coisas celestes, e aí no capacita esse cristão para perdoar até os seus algozes. Irmãos, olha a frase de Estevão, isso me chama a atenção: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Aleluia. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Estevão, irmãos, não estava sofrendo um alvo de fofoca, que muitas vezes interfere no nosso coração, a gente deixa de fiar de biquinho e parar de falar com o outro. Estevão aqui não está, meus irmãos, sofrendo de alguém passar e não nos cumprimentar. Porque às vezes tem cristão que fica tristinho de biquinho, pastor Jorge Henrique, porque o outro pastor não falou com ele. Está triste porque o meu pastor não falou comigo. Estou passando uma luta. Irmãos, luta foi o que Estevão estava passando. Por pregar o evangelho, estava sendo apedrejado. Oh, aleluia. Irmãos, por isso a importância de eu e você mantermos a nossa chama acesa, estarmos cheios do Espírito Santo. Pode nos caluniar, pode nos afrontar, pode nos ridicularizar, pode nos trair, pode fazer o que for conosco, mas os nossos olhos vão estar nos céus, aleluia. Nós não perderemos a visão do céu, nós não perderemos, meus irmãos, a visão daquilo que nos aguarda, oh aleluia. E a visão de Estevão é extraordinária, meus irmãos, e o que acontece com Estevão também é extraordinário. O rosto de Estevão começa a resplandecer, aleluia, irmãos, é isso que Deus vai fazer na sua vida, é isso que as pessoas vão perceber na sua vida, ver que você tem uma vida de consagração, uma vida cheia do Espírito Santo, eles vão ver o diferente na sua vida, aleluia, e isso vai atrair as pessoas para tentar entender qual é o diferencial. E é a hora de você pregar a respeito de Jesus, e você falar, aleluia, daquilo que você recebeu, irmãos. Por isso vale a pena mantermos a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mantenha a sua vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. E eu encerro dizendo que o mesmo Deus que disse que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, é o mesmo Deus que deseja que o fogo do Espírito Santo continue ardendo continuamente no altar das nossas vidas, principalmente nesses dias maus que estamos vivendo, e que esse fogo, irmãos, meus irmãos, permaneça acesa sobre o seu coração, sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vou convidar aqui o meu pastor a estar fazendo oração por todos nós. E se você deseja receber esse Espírito Santo, esse revestimento, esse renovo, vem aqui na frente, amados. Você que não é batizado com o Espírito Santo, chamar também os ministros, não é isso, meu pastor? Os ministros aqui também à frente, para estarmos intercedendo, impondo as mãos sobre cada um dos irmãos, para que Deus venha te revestir, para que Deus venha te encher, para que Deus venha te batizar, para que Deus venha te dar dons, irmãos, para que Deus venha encher você do seu Espírito, venha te revestir de todo o poder, para que você e nós continuemos marchando na presença do Senhor. Pastor Natanael.